Como eu consegui minha primeira vaga de emprego na área tech? Bom, hoje eu sou desenvolvedor sênior e eu quero compartilhar com vocês como que foi o processo para eu conseguir a minha primeira oportunidade de trabalho sendo desenvolvedor, quais foram os processos que eu tive que passar, o que que aconteceu. Óbvio que eu tinha inseguranças, óbvio que eu não tinha conhecimentos também, mas mesmo assim eu consegui. Então hoje eu quero aqui compartilhar com vocês tudo que eu fiz para que vocês também possam aplicar nas vagas de vocês até conseguir seu primeiro emprego. Bom, eu vou começar realmente bem do começo e o primeiro tópico aqui vai ser o ensino médio. O que eu fazia no ensino médio, o que aconteceu, porque o ensino médio foi muito influente para que eu estivesse aqui hoje. E um dos motivos é que, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico, e era um curso de TI, era um curso técnico em tecnologia da informação. E esse curso ele abordava muitas coisas, desde o desenvolvimento de software até o hardware. Entender o que era um processador, uma placa de vídeo, como montar e desmontar um computador, seus componentes, tudo. Só que nesse curso eu fiquei durante 6 meses. Eu comecei esse curso na metade do segundo ano do médio e eu fui até o final do ano. Só que esse curso ele tinha uma duração de 1 ano e meio. No caso, só fiquei o primeiro semestre nele. Por qual motivo? Quando chegou no terceiro ano do médio, eu me vi numa bifurcação na qual eu tinha que escolher alguma coisa. E o curso técnico para mim, naquela época, não era algo que eu achava, eu gostava, mas eu não me via fazendo aquilo. E minha família sempre falou muito sobre medicina e odontologia, né, que eram áreas que pagavam muito bem, as pessoas eram bem-sucedidas, etc. E obviamente nós adolescentes somos influenciáveis, né? Por esse motivo eu acabei fazendo um cursinho pré-vestibular. E por esse motivo eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular voltado para medicina e odontologia. Esse cursinho era online, então eu conseguia dedicar muitas horas por dia de estudo a ele. E o tempo que eu passei nesse cursinho foi de 1 ano. Então basicamente o meu terceiro ano do ensino médio foi inteiro nesse cursinho. Então eu estudava das 7 ao meio-dia na escola e a partir das 2 da tarde até as 10 da noite eu fazia o cursinho pré-vestibular. Esse cursinho online era muito bacana porque eu tinha, além das aulas ao vivo, né, eu tinha uma tutoria que me auxiliava sempre em estudos extras, então como se fosse aulas de reforço, onde alunos podiam se reunir com professores para tirar dúvidas e estudar mais. E como na época eu queria muito passar em medicina e odontologia, eu acabei me dedicando muito, então foi um ano que eu passei inteiramente afundado nos livros. Bom, e após 1 ano de cursinho, chegou a grande hora de fazer o vestibular. Fiz o vestibular em faculdades públicas, privadas, etc., em várias, e obviamente eu não passei em medicina, mas eu quase cheguei perto de passar em odontologia. E isso na época para mim foi muito frustrante, porque eu passei um ano inteiro muito dedicado naquilo. Chegou no final do ano, eu quase cheguei perto. Eu pensei, pô, não posso mais dedicar mais 1 ano de estudo para isso, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, o vestibular não deu certo, né, obviamente. E isso tudo que aconteceu enquanto eu tinha 16, 17 anos, né, eu acabei o ensino médio muito cedo, já prestei vestibular muito cedo, e aconteceu que eu não consegui passar. E com 16, 17 anos, eu ainda era um adolescente, então eu não sabia muito bem o que eu queria da vida, apesar de ter sido muito influenciado a querer fazer medicina ou odontologia. Então eu me vi no limbo, sem ter nenhuma outra possibilidade, só que eu precisava trabalhar, eu precisava entrar no mercado de trabalho já na cidade, porque eu já tinha acabado o médio, eu não sabia o que eu queria fazer naquele momento, então a única opção que meu pai me deu foi: vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, você só vai descobrir o que você gosta de fazer fazendo. E com isso eu fui pro mercado de trabalho, nisso eu consegui alguns trabalhos como jovem aprendiz, né, então foi muito legal aquele momento de aprendizado ali, eu aprendi bastante coisa, eu trabalhei em empresas legais, em empresas não tão legais, e chegou um grande momento na minha vida que foi um ponto muito importante para mim, que foi quando eu decidi morar sozinho. Nessa decisão de morar sozinho, eu tinha 18 anos, só que para que eu pudesse morar sozinho eu precisava de um trabalho. E, obviamente, o tempo do jovem aprendiz já tinha dado tempo, eu já tinha tentado alguns outros empregos e não tinha conseguido, e eu precisava muito de um trabalho naquela época que fosse carteira assinada, que fosse um CLT, para que eu tivesse, entre aspas, a segurança de um trabalho, caso eu fosse mandado embora, eu ter um seguro-desemprego, já que meus pais não estariam na cidade que eu iria morar para me dar um suporte. Com isso, eu consegui um emprego numa empresa aqui da minha cidade, que ela mexe muito com jeans. Bom, então eu trabalhava na parte onde tingia o jeans, né? E obviamente não era agradável, tinha muitos produtos químicos, na qual eu sempre chegava com um cheiro muito esquisito em casa, por conta dos produtos químicos, que eram muito fortes. E eu trabalhei nesse emprego durante 1 ano e 6 meses. E nessa época aqui, nesse emprego, eu tinha um salário de R$ 1.600, o que dava para eu viver tranquilo, né? Eu conseguia ali pagar, mas eu não podia luxar nem nada do tipo. Era basicamente eu trabalhava para pagar as contas e só, né? Não sobrava nada por mês para mim. E nos últimos 6 meses foi quando eu parei e comecei a pensar o que realmente eu queria fazer da vida. E aí eu cheguei a pensar em realmente prestar de novo vestibular para medicina e odontologia, mas aí eu me peguei pensando, pô,
pô, vou dedicar mais um ano de novo de estudo em cursinho e tudo mais, e talvez não passar, vou gastar esse dinheiro que eu não tenho, que realmente eu não tinha, né, com esse salário de R$ 1.600, eu não tinha dinheiro para gastar com cursinho. E aí foi onde eu voltei no tempo e lembrei desse curso técnico que eu tinha feito. Por quê? Nesse curso técnico, teve um dos trabalhos que eu fiz em algumas entregas, que era para fazer o desenvolvimento de uma front-end, uma UI, um blog que fosse funcional, responsivo e tudo mais. E eu lembro que esse trabalho era em grupo, só que eu acabei fazendo sozinho. Eu tava num grupo com os amigos meus, da mesma escola que eu sempre estudei, e só que eles não manjavam tanto do desenvolvimento front-end. E acabou que eu falei, pô, vou tentar fazer isso aqui. E foi algo que eu gostei muito na época que eu fiz esse projeto, né? E eu lembrei disso. Nesses últimos 6 meses eu lembrei desse projeto que eu fiz e eu lembrei qual foi a sensação que eu tive. E pra mim foi uma sensação muito boa, porque eu desenvolvi muita coisa, né? Em uma noite eu fiz o projeto e eu gostei daquela sensação de errar, de tentar de novo, de pesquisar, né? Naquela época não tinha o ChatGPT, era só o Stack Overflow. Eu nem conhecia o Stack Overflow na época, mas eu pesquisava. Então, tipo, às vezes eu vi um vídeo no YouTube e foi muito legal aquele momento de pesquisa pra mim, aquele discovery ali. E eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou buscar algo nesse meio da tecnologia. Só que eu não tinha o mínimo de conhecimento, eu não fazia ideia de quais áreas tinham dentro da tecnologia, eu não sabia quais linguagens, eu não sabia framework, eu não sabia nada disso, tá? E aí começou a minha jornada em busca de cursos, e enquanto eu buscava cursos, eu ainda estava trabalhando aqui, tá? Então, o que eu vou contar aqui foram acontecimentos dos últimos 6 meses nesse emprego aqui. Então, eu comecei a pesquisar curso que eu pudesse pagar e curso que eu conseguiria fazer com o tempo que eu tinha. Por quê? Esse trabalho aqui, eu não comentei, mas ele era um trabalho 6x1, das 5 da manhã às 2 da tarde. Apesar de eu ter o resto da tarde ali para fazer alguma coisa, mas era um período em que eu tava muito cansado, né? Pensa, pô, 6x1, você só tem um dia de descanso. E esse 6x1 aqui me deixava muito cansado, realmente. Então, quando eu chegava às 2 da tarde, eu só pensava em descansar e fazer alguma outra coisa. E aí, eu tava em busca de cursos que eu pudesse estudar ali em 1 hora, 2 horas no dia, para também não tomar tanto tempo da minha tarde inteira. Eu conseguia, às vezes, ter o meu momento de descanso, resolver meus problemas pessoais, até porque eu já tava morando sozinho, eu não tinha carro, não tinha nada, então eu tava na cidade com uma bicicleta e era isso. E nessa busca de curso, eu achei algumas plataformas, alguns cursos, mas em que funcionava da seguinte maneira: você fazia o curso sem pagar nada, você não pagava nada durante meses, só que quando você conseguisse seu primeiro emprego, você pagaria uma porcentagem do seu salário de volta para a escola. Só que isso era meio que não dava muito certo, né? Porque pensa, quando eu fui ler o contrato em específico, no final das contas eu ia pagar, tipo, 36 mil, 42 mil reais pra escola, de volta. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso é muita grana. Pô, imagina você fazer um curso e pagar de volta pra escola 42 mil pelo aquele curso. É muita coisa. E eu pensei, eu falei, cara, mas mesmo assim, tenho nada, né? Já não tenho nada. O que é 42 mil a menos na conta, né? Já não tinha nada. E eu arrisquei, meti a cara a tapa e eu fui lá. Beleza, fechei o contrato, comecei a estudar. Então, beleza. Aqui eu já tinha encontrado o curso que eu ia fazer. Eu comecei a fazer ele, comecei a estudar. Só que aconteceu uma situação muito engraçada. O contrato do meu AP tava para vencer, ele tava para encerrar. E eu não ia conseguir achar nenhum outro apartamento com aquele mesmo valor, porque era um valor muito baixo que eu pagava, né, para onde eu morava e tudo mais. E aconteceu de que minha namorada tava começando a morar sozinha naquela época, porque ela tinha ido para outra cidade para trabalhar também. E aí foi onde eu olhei para ela e falei, cara, ó, não vou ter onde ficar, o salário que eu ganho aqui não vai dar para nada, né? Eu não vou conseguir achar outro lugar. Basicamente, se eu achar, eu vou ter que pagar o meu salário pro aluguel e não vou ter dinheiro para nenhuma outra coisa. E ela olhou para mim e falou assim, cara, você não quer vir morar comigo? E aí eu comecei a pensar, eu falei, tá, mas se eu for morar com você, eu não vou estar mais trabalhando, então esse salário não vai existir e eu vou precisar fazer alguma coisa. Aí eu cheguei para ela e falei, mano, eu fecho e eu vou utilizar esse tempo que eu estiver morando com você para meter a cara a tapa e realmente estudar muito. E foi exatamente o que eu fiz. Nesse meio tempo, eu falei assim, cara, eu preciso desenrolar alguma coisa que me dê pelo menos um mínimo de grana. E eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu conhecia. Até que eu encontrei um cara, que era amigo meu, que ele tinha uma agência de marketing. E nessa agência ele fazia desenvolvimento de sites para clientes em WordPress. E não sei se alguém já trabalhou com WordPress aqui, mas para vocês saberem, o WordPress ele trabalha com base em PHP. Você consegue fazer templates ali em PHP. E tem algumas estilizações, CSS e tudo mais, obviamente HTML e CSS, mas a casca do WordPress é PHP, pelo que eu me lembro, né? E eu mandei mensagem para esse
cara e falei assim, cara, viu, e aí, você não consegue desenrolar alguma coisa pra mim? Eu só quero aprender, só quero entender mais como funciona. E ele me contratou, né, muito entre aspas, porque eu não tinha nada de CLT nem nada, eu só realmente estava ali pra aprender. Eu já não tinha trabalho, então não custava nada pra mim. E aí eu comecei a me dedicar aqui a ver como que rolava a parte do PHP com WordPress, etc. E nesse período aqui eu criava templates do WordPress. Foi uma época que eu aprendi ali bastante coisa sobre WordPress e tudo mais. Não tenho muita memória disso pra hoje, tá? Mas foi uma época que eu comecei a gostar. Eu falei, cara, essa parada é muito legal. Realmente é pra mim, né? Eu gosto disso. E ele até foi muito gente boa na época que ele disponibilizou pra mim um curso na qual eu podia ver todas as aulas lá. E, cara, eu comecei a maratonar isso aqui. Em conjunto com esse curso aqui que eu já tinha pegado, que eu tinha que pagar 42 mil pra escola no final de tudo. E assim foi, gente. Comecei a fazer, tal, comecei a estudar, meter a cara a tapa. Sendo bem sincero pra vocês, cara, nesse período aqui eu não entendia nada. Tudo era muito difícil pra mim. Tipo assim, era muito difícil de eu entender o que estava acontecendo. Por quê? Eu tinha as aulas desse curso aqui e sempre que eu tinha as aulas ao vivo, eu sempre ficava muito perdido. Eu falava, cara, como que é pra fazer isso, né? O que que é? Eu tive muita lógica aqui, né? Lógica de programação. E quando eu tive a primeira aula de for, eu fiquei, cara, que é isso, mano? Como que o professor tá fazendo isso funcionar? E eu não entendia muito bem. E era complexo pra mim aquilo. Eu ficava, tipo, muito perdido. Apesar de estar fazendo as aulas desse curso, apesar de estar fazendo as aulas desse outro curso que o cara me disponibilizou de graça, cara, eu não entendia nada. E era muito frustrante pra mim, mas eu falei, mano, não vou desistir, vou continuar aqui persistindo e até conseguir alguma coisa. Então aqui eu fiquei dos meus 18, 19 anos nesse processo aqui. E quando eu completei meus 20 anos, eu faço aniversário em novembro, né? E quando eu completei meus 20 anos, eu já tava há 6 meses sem trabalho. Então, nesse período dos 20 anos, eu já tava há uns 4 ou 5, 6 meses ali sem trabalho. E enquanto eu tava estudando, né, nesses 4, 6 meses que eu tava sem trabalho, eu tava estudando e aplicando pra vagas. Só que, pô, como que eu ia aplicar pra uma vaga sem ter experiência, sem ter nada, né? Mesmo que eu tivesse esse conhecimento aqui, nessa época que eu trabalhava na agência de marketing, eu não recebia um centavo pra isso. E um belo dia, essa empresa, uma empresa X, mandou mensagem pra mim no LinkedIn. A gestora do RH mandou mensagem no LinkedIn, era uma startup. E ela falou, ó, a gente gostou, tudo mais, você é da cidade tal, a gente tem uma vaga pra você se interessa, quer fazer entrevista? Eu falei, nossa, claro. E aí eu recebi essa mensagem no LinkedIn com essa proposta. Isso era em 2021. E isso é já no finalzinho, né? Eu lembro que eu recebi essa proposta, acho que em dezembro de 2021. E eu, lógico, evidente, aceitei. Falei, cara, vamos fazer a entrevista e tudo mais. E foi a entrevista na qual eu mais me preparei, assim, absurdamente, gente. Foi muito louco. Eu me preparei muito pra fazer essa entrevista. Cara, eu me olhava no espelho, tentava pensar nas coisas que eu ia falar, eu ficava repassando tudo que eu ia falar ou tentar responder. Mas aquilo era a minha primeira entrevista pra uma vaga de desenvolvedor. Beleza, chegou o momento da entrevista, a gente fez a entrevista. Passaram alguns dias, eu recebi a resposta de que eles tinham gostado de mim, que eu tinha passado na vaga e tudo mais, e eu precisava fazer um teste técnico. Então, a primeira etapa foi a entrevista com o RH, na qual eu passei, e a segunda etapa foi um teste técnico. Esse teste técnico era para eu fazer algo voltado para, como se fosse um CRUD, de incluindo corredores, excluindo corredores, listando os corredores, etc. Só que como eu era desenvolvedor front-end, eu não manjava de back, né, obviamente. E o que eu fiz, cara? Falei assim, mano, sabe o que eu vou fazer então? Vou abrir o site da Fórmula 1 e vou tentar desenrolar uma interface igual a da Fórmula 1 ali e listando os corredores. E acabou que me aprovaram também nesse processo aqui, né? Então, eu passei na entrevista do RH, passei no teste técnico, eu demorei acho que uns 2 dias para fazer esse teste e consegui entregar. Eu entreguei até no final de semana, acho que era um sábado, se eu não me engano. E na terça-feira, eu acho, se eu não me engano, eu recebi a resposta do RH falando que eu tinha sido aprovado para vaga. E, gente, quando eu consegui esse emprego assim, eu saltei de alegria, porque era na cidade na qual eu morava antes, né, antes de sair para morar com a minha namorada. Com isso, então, eu estava trabalhando como desenvolvedor júnior, ganhando R$ 2.500 por mês, com 20 anos em 2021. E esse salário aqui, então, foi meu primeiro salário como júnior, né, ganhando R$ 2.500 por mês. Nesse emprego, cara, eu aprendi muita coisa, mas, tipo assim, muita coisa mesmo, na qual eu achava que eu sabia e não sabia. E muita coisa eu quero dizer de desenvolvimento mesmo. E durante 11 meses eu aprendia coisas, mas ao mesmo tempo eu achava que não era o suficiente, mas foi muito legal pra mim, tá? Ter a vivência ali. E um ponto que eu quero abordar pra vocês é que esse trabalho que eu consegui, ele era presencial. E uma das coisas pra mim que eu gostei bastante do presencial nessa época aqui, era ter a facilidade
facilidade de me comunicar e ter um networking com outras pessoas. Então isso foi muito importante para mim. Então, mesmo que eu não tivesse 100% dos conteúdos da vaga, eu aplicava mesmo assim. Mas eu corria atrás disso, de me deixar visível para as outras pessoas, né? De marcar presença. Então eu estava ali. E basicamente é isso, gente. Eu acho que foi um período muito, assim, onde eu passei por muitos percalços até conseguir esse meu primeiro emprego. E é normal, é comum. Mas assim, durante esse período, obviamente, eu não esperei nada cair do céu. Eu mantive meu LinkedIn atualizado. Tudo que eu tentava fazer, mesmo que não fosse concluído, eu postava no GitHub, eu deixava visível para as pessoas. Eu me candidatava para vagas, mesmo que ainda não estivesse 100% preparado. Quando chegou de fato a proposta da entrevista, eu tentei me preparar para ela, né? Eu tentei rever coisas ali, tentar falar algumas coisas, ser cativante, né? Foquei bastante em tentar mostrar as evoluções que eu estava tendo. Acho que o mais importante de tudo é que você tenha consistência, né? E se essa história te ajudou, deixa um like, comenta aí como tá sendo a sua jornada, que eu quero muito trocar essa experiência com vocês. É nóis e até mais.